Tem um assunto que eu queria ouvir de você, né? Que eu já vi você postando alguns vídeos, até comentando e falando sobre. Ele é um pouco, assim, um pouco pesado, mas talvez nem tanto. Que é a questão... Eu queria saber como você se sente quando alguém na plateia fica te interrompendo, mas num assunto muito específico, que beira o assédio. Uhum. Que é, gostosa, eu quero ficar com você, fica comigo. Então, assim, eu já vi você se posicionando algumas vezes sobre esse tema, mas se tu quisesse sentir a vontade de falar um pouco sobre como é isso, né? Porque pelo seu público ser LGBT, acaba que isso não é algo apenas que vem de homens, né? Também vem de mulheres. Então, se você quiser comentar um pouco sobre isso, acho que seria interessante. Esse tipo de coisa, geralmente, ele vem muito de mulheres, assim, independente da sexualidade. Porque, por exemplo, é uma coisa muito comum. Eu via muito nos shows, por exemplo, do Afonso Padilha. Uhum. Do tipo, porque o Afonso Padilha virou um sex symbol das meninas, assim, tipo, do cara intelectual e pá. Então, as meninas vão no show dele, principalmente em teatro, ai, me come! Entre uma piada e outra, assim, sabe? Sim. E aí, claro, o comediante vai no bom humor e fala, tipo, às vezes ele ri, fala, você é maluca, e aí puxa o assunto e tal, blá, 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 e desenvolve. Só que eu acho que a questão mais, assim, que daí uma galera fala assim, ai, nossa, tá reclamando porque as pessoas querem te dar. Mas é que eu acho que a questão maior que eu sempre friso, assim, é que você não pode, quando você... Não parece, mas geralmente o comediante tem uma obra, né? Uma coisa que tem início, meio e fim. Total. E quando você não consegue desenvolver isso, é um pouco frustrante, porque a piada em si, ela tem um fluxo que se eu interromper qualquer coisa nesse fluxo, a piada perde a intensidade. Então, por exemplo, eu tô contando uma história, e às vezes o detalhe dessa história, ele vai fazer toda a diferença no punch final. Então, às vezes eu tô contando, e aí tá chegando às vezes no punch, né? Na piada final, eu tô aqui assim, e a pessoa interrompe aqui, eu não tenho mais como dar o punch final. Porque toda aquela tensão que estava se formando interrompeu aqui, e se eu começar tudo de novo, não vai ser a mesma coisa. Então, eu perdi uma piada que eu estou trabalhando há muito tempo. E aí, não é só eu que perco a piada. São, sei lá, 300 pessoas que compraram o ingresso, que querem ter essa experiência que as outras pessoas tiveram e não conseguem ter. Porque as pessoas interrompem. Eu tive um show em Balneário Camboriú, que foi um show muito bom, muito esgotado, assim, mas muita gente reclamou porque as pessoas não conseguiram ter a experiência que elas foram para ter. Porque teve muita interrupção. Então, eu não conseguia concluir uma frase, eu não conseguia concluir uma piada. E a pessoa tá, tipo assim, e aí, alguém interrompe, você fala, putz. Na gravação de uma especial, tinha uma piada que tava no fluxo, assim. E aí, eu tava bem na ponta, assim, que daqui e aí, sabe? E aí o cara... Aí eu perdi. Tipo, na gravação do especial, eu perdi a porra da piada, sabe? E aí, como é gravação do especial, você tem que falar, galera, então eu vou começar a piada do zero e vocês agora vão ter que ir de faz de conta. E aí eu acho que é isso que frustra muito. Eu já vi o Afonso Padilha falar isso em algum lugar, mas é isso. Tipo, se você quer me dar, a última coisa que você tem que fazer é interromper meu show. Porque se você interromper meu show, eu vou marcar a sua cara e eu, de raiva, não vou mais falar com você. Porque você interrompeu o meu trabalho, entendeu? Então, acho que a galera... Eu sempre dou esse exemplo. A mesma coisa que você tá no escritório de contabilidade, você é um contador, e alguém fica batendo na porta. Ei, me come! Você fala, cara, que isso? Tô fazendo uma planilha. Tipo, mano, que isso? É tipo 3 da tarde. Então, acho que é um pouco desse fluxo, assim. Que, claro, também, depois disso vai beirar o desrespeito, dependendo do que a pessoa estiver falando, né? Tipo, eu já tive shows que... Eu tava falando um assunto super sério, inclusive, assim, a menina... Abre um OnlyFans! Eita. Tipo, gata, que isso? Em que mundo a gente vive, sabe? E aí eu acho que é um pouco invasivo, assim, né? Muita Tipo, coisa. porque quando a gente tá, por exemplo, num show de música, todo mundo começa a gritar gostosa pra alguém, assim, sabe? Tipo, tá no fluxo. Você não tá interrompendo a hora que o artista tá cantando pra falar gostosa, 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 sabe? Tipo, dá o tempo das coisas. Há uma frase, mas alguém fala algo, mas podemos dizer que soa como uma vaia. Porque se um cantor tá cantando e a pessoa começa a vaiar, quebra o clima do músico ali.
E pelo que você colocou, acho que eu poderia utilizar a vaia como exemplo, porque de fato, se você. Eu entendo que realmente há uma construção e se ela quebra no meio, a pessoa falando qualquer asneira ou qualquer coisa ali achando que está sendo um engraçadão ou que vai te conquistar, para a pessoa que está ali soa como uma vaia. E você não gosta de pessoas que ficam te vaiando, sabe? Cara, interessante. É muito porque fica meio. Eu tenho alguns vídeos em que eu converso com alguém da plateia em tom de flerte, assim. Beleza. Tem alguns. E aí eu acho que a galera acha que a maneira de eu falar com elas é essa, assim, sabe? Mas geralmente essa galera aqui que eu conversei em tom de flerte, brincando, assim, geralmente a pessoa tá quieta. Eu vou conversando com a pessoa e aí no meio a pessoa fala alguma coisa que eu falo. E aí eu começo a brincar com a pessoa, mas geralmente é uma coisa que constrói ali, né? Tipo, quando eu vou interagir com as pessoas, geralmente tem gente que interrompe quando tem uma interação. A galera fala, e não sei o quê. Quando a pessoa, eu tô conversando aqui, a pessoa interrompe aqui, eu vou pra ela e ela tem uma história muito interessante pra contar, eu até perdoo ela. Tipo, eu tô conversando aqui com a fulana, não sei o que, mas eu já. Tá bom, aí chego lá, e aí, o que você tem pra contar? Tem uma história boa pra entreter a galera? A pessoa conta e fala, então tá bom. Tipo, fui no show de Sorocaba e tinha um cara que ele não tava me interrompendo, mas nas interações com outras pessoas, ele estava se fazendo presente. Tipo, interagindo junto, como se ele estivesse conversando com a outra pessoa também. Certo. E aí eu falei, tá, e aí, gay? Qual é que é? O que você tem pra me contar? E aí ele falou que tinha sido internado numa clínica psiquiátrica e tinha sido apaixonado pelo enfermeiro. Aí depois o enfermeiro traiu ele com um traficante. Então foi uma história muito boa, em que eu perdoei ele por ter me interrompido, porque ele queria contar uma coisa muito interessante. Agora, quando a pessoa só quer falar, interromper, eu falo, não, bicho. Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.